Olá, hoje nós vamos falar sobre patrimônio industrial, com o eixo nosso ferroviário da história que marca a própria história da cidade de Bauru, discutir um pouco sobre os conceitos de tombamento e como a gente está lidando com o nosso eixo, a malha ferroviária no nosso entorno que corta toda a extensão principal urbana da cidade. Para isso, está conosco de volta o professor Adalberto da Silva Reto Júnior, especializado em urbanismo e atuou como professor visitante na área de patrimônio industrial na Universidade Sorbonne da França, doutorado com pesquisas relacionadas às questões da ocupação ambiental urbana, do ponto de vista da sociedade, das suas relações, e vai conversar conosco sobre isso. Vou entrar primeiro na questão do conceito aqui, para a gente fazer a nossa missão pública e transferir para aqueles que acompanham esta emissora pública essa ideia de patrimônio industrial. Aliás, eu falei no meio ela várias vezes aqui, exatamente para calar em quem está nos acompanhando, porque a gente fala em patrimônio ferroviário no sentido estreito da palavra, por não dominar o conceito. Eu vou começar justamente por aí. Primeiro dizendo que quando eu fui para a Sorbonne, eu me candidatei a partir do projeto de pesquisa que nós estávamos realizando aqui no Pátio Ferroviário de Bauru. E em momento algum eu me colocava como especialista em patrimônio, mas sim como urbanista. Isso tem uma questão de base que é muito diferente. Quando se coloca a questão do patrimônio industrial, e o patrimônio industrial é mais amplo do que o ferroviário é uma dessas peças de sistemas desenvolvidos pela indústria, como energia elétrica, como sistema de água, portos, etc. e tal. Então, o patrimônio industrial acaba englobando todos esses grandes complexos econômicos a partir da indústria. E o patrimônio ferroviário, ele é um desses, porque a ferrovia é indústria na sua acepção imediata, né? Então, quando trabalha-se, no caso de patrimônio industrial, que é um patrimônio de um sistema, né? Todo ele é um sistema, não é um caso isolado. Ele faz parte de um grande sistema econômico. Por exemplo, aqui Bauru foi o centro desse sistema, quando no projeto da Noroeste você tenta criar uma articulação econômica entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Essa era a ideia original. Né? Sim, e esse é o grande diferencial de Bauru como nó central do Brasil e da América Latina. Aquele momento foi um momento de explosão da cidade de Bauru, e que, por isso que esse pátio ferroviário, ele deixa de ser um elemento importante para a cidade de Bauru, para ser do ponto de vista da Revolução Industrial. Quando eu cheguei na Sorbonne e apresentei esse projeto, eles disseram, mas em momento algum, no mundo, a Europa inteira foi, com toda a sua técnica, implementar um processo como esse que aconteceu no estado de São Paulo. Com a visão intercontinental de relação? Porque a indústria trabalha com essa descontinuidade. O que acontece? Todo esse patrimônio ele vem ser implantado aqui com engenheiros franceses, mão de obra italiana, ingleses que são os detentores das companhias. Então, isso é o que a Revolução permite. Ela quebra as barreiras alfandegárias e permite, em longa distância, estabelecer grandes infraestruturas de ligação territorial, né? Logo, essas cidades daqui, do qual Bauru era, são cidades industriais, que têm essa... E, à luz disso, é que é importante nós sabermos quais as características dessas cidades, né? Por exemplo, quando você faz um paralelo entre Jaú e Bauru, existe uma arquitetura aqui, um tipo de conformação paisagística que é muito diferente das duas. Uma cidade do café, com patrimônio arquitetônico muito forte, e outra em que uma questão de uma paisagem cultural é mais importante do que o pequeno prédio que está na esquina. Porque o patrimônio industrial trabalha com esse sistema e que se sobrepõe, por exemplo, aos fundos de vale, porque a ferrovia, ela de certa forma, tenta pegar o leito ferroviário, é mais simples para o trilho, né? Nesse sentido, se sobrepõem duas questões que são importantes. Primeiro, a partir dos anos 80, essas peças, como, por exemplo, o pátio ferroviário, eles começam a ser questionados dentro da cidade, que já ultrapassou, né? Porque antes eles eram
ou a porta ou o início da cidade, né? Aliás, a cidade nasceu aqui. Sim. E a partir daqui, a Aí ocupação ela vai urbana nossa ocupando. mostra isso. Só que quando você tem nos anos 80, em várias cidades, esse patrimônio já foi englobado pela cidade, que cresceu muito. Então, essas peças obsoletas pelo desuso, elas começam a aparecer na cidade como uma paisagem a ser tombada, passível de tombamento, né? Mas também um dos tempos dessa cidade contemporânea. Então, existe uma questão da cidade contemporânea. A cidade contemporânea é feita de um acúmulo de tempos. E esse patrimônio, ele é um desses tempos dentro dessa cidade. Logo, existe uma dimensão paisagística a ser tratada quando se trata de patrimônio industrial. Essa questão da cidade contemporânea, não sei se eu vou cair para um outro eixo aqui, num determinado momento da ocupação, esse reconhecido eixo ferroviário do patrimônio chamado industrial aqui, desse eixo nosso, ele acaba virando, ele recorta a cidade no meio, né, por várias razões, e ele, como Araraquara, citar como exemplo aqui, as cidades começam a questionar a partir dos anos 80, já algumas delas antes, a retirada disso do meio urbano, como se aquilo fosse um empecilho, um obstáculo. Sim, é isso mesmo. É justamente nesse momento é que aquilo, por outro lado, começa a se colocar como passível de ser tombado, né? E aí vem uma outra questão, porque quando essas peças dentro da cidade começam a ser tombadas ou passíveis de tombamento, não vem atrelado a ela a questão da política pública de valorização daquilo na cidade, né? E houve uma experiência recente que vale a pena ressaltar, é que eu fui, por 2 anos, conselheiro representante da Unesp no Condefat, Aqui em São Paulo. São Paulo, Em São estadual. Paulo. E estava em curso o tombamento do pátio ferroviário daqui. Sim. E eu pedi vistas por uma recomendação, até para tentar entender exatamente como estava sendo tratado aquilo. E para dar o parecer, eu resolvi fazer um percurso em todo o perímetro de tombamento, porque é uma das coisas que ainda está em voga no Brasil, nos conselhos de patrimônio, é ter um perímetro de tombamento, né? Perímetro rígido. E que eu fui ver esse perímetro para ver exatamente qual a capacidade dessa paisagem se inserir na cidade contemporânea, de uma forma orgânica. Ou ela faz parte dessa cidade, ou ela é entendida como uma ruína que vai degradar cada vez mais, né? Então, o meu olhar sempre foi aquele de tentar ver como essa paisagem ela vai se inserir na cidade. E eu tive por uma feliz coincidência, uma amiga daqui de Bauru, a Tereza Pinho, ela tinha um registro fotográfico da época que ela estava fazendo o mestrado, dessa área em 92, o momento do tombamento da área. E nós pegamos os mesmos ângulos visuais para tentar ver o que mudou. A cidade chegou e aquele perímetro que foi proposto pelo tombamento ele simplesmente se tornou concretamente um muro em alguns pontos. Obstáculos. Obstáculos reais e intransponíveis muitas vezes, levando aquele complexo de muito valor. Não é isso que eu quero ressaltar. O valor desse patrimônio não é somente para a cidade de Bauru. Ele tem um valor internacional porque ele mostra uma articulação econômica que agora está sendo repensada, de ligar os 2 oceanos, né? Aliás, o projeto do ponto de vista intercontinental de novo aqui, exatamente nesse momento, através do DENIT e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, discute investimentos de escala de bilhões para poder fazer a malha ter escala de trânsito de grãos e óleo e outras manufaturas, enfim. E isso já estava sendo pensado. Eu orientei um dos trabalhos da Thaís Schiavon na Sorbonne, justamente para pegar na sua dimensão maior, essa problemática. Logo, é uma problemática atual ainda. Agora, um outro recorte.
o país, enquanto política industrial de planejamento, ter a criação disso desde a origem já, então eu considero revolucionário, no outro sentido, com aspas ou não, quem pensou dessa interligação intercontinental lá atrás. E me desculpe, uma besta o cara que parou no meio do caminho esse processo. Pois é. Para ter que retomar agora. Pois é. O que aconteceu? Existe o projeto, era ousadíssimo, porque isso é o patrimônio industrial. Você tem essa vontade de quebrar barreiras alfandegárias, porque é isso que vai permitir com que a articulação econômica do mundo se dê, né? Mas exatamente o projeto, nós temos a cordilheira, que tem um problema de transposição justamente no ponto da Bolívia. Sim. Então o projeto, de certa forma, de São Paulo, ele chega até o limite do Brasil, e no Chile ele também tem construção, mas no centro existe uma interrupção do sistema. Certo. Então o sistema não foi concretizado por conta mas era ousado e ainda é ousado, porque, queira ou não, é a nossa ligação com o Pacífico e com o comércio chinês, etc. e tal, que ainda está em voga. O conceito de tombamento, para a gente voltar um pouco para o eixo aqui, ele acaba tendo algumas observações necessárias daquilo que a gente leigo lida no dia a dia, então, na aplicação técnica dele? O tombamento na cidade industrial, ele tem que passar por uma questão de paisagem cultural, né? Não é importante estar tombando o único prédio, mas sim uma paisagem que gerou essas cidades. Então, esse vazio que existe, ele é tão importante quanto um dos prédios, né? Isso se chama trabalhar essa paisagem cultural. Mas existe uma questão, quando pensa-se em tombamento, que é contemporânea e precisa começar a ser pensada. Quando se coloca o objeto em análise para tombamento, dificilmente existe junto com o processo, um projeto de política pública que vai dar apoio à reinserção daquilo na cidade. E talvez esse binário tenha que ser começado a ser pensado, porque vários projetos, por exemplo, o pátio de Bauru foi tombado, mas literalmente ele entra num processo de degradação. É esse o receio para a gente discutir aqui do ponto de vista público. De novo, como a gente falou lá, um parêntese na questão do plano diretor, do normativo escrever artigos e leis, no sentido frio da lei, e não vir acompanhado de ações de regulamentações que permitam a sua efetivação. Sim, e aí tem outra coisa, que existe uma dimensão aqui territorial muito importante desse pátio ferroviário. Só que quando você analisa, dada a dimensão dele, ele já engloba a cidade quase inteira, que ele pega os fundos de vale, né? E com duas questões muito sérias, que alaga, né? E outra, que esse fundo de vale, ele pode, à luz de um projeto da cidade contemporânea, pode ser tratado de uma forma muito especial, porque ele fora, no passado, um grande articulador, né? Se você pensa as bordas e a relação desse pátio com todos os bairros que tangenciam, existe uma cidade a ser pensada multipolar. Esse exercício nós fizemos, eu e a professora Norma Constantino, fizemos num dos laboratórios da Unesp no ano passado, e trouxemos inclusive uma representante do Condefat para analisar esse tipo de metodologia, uma metodologia muito francesa, que eu adquiri durante a minha permanência na Sorbonne, mas que nós queríamos colocar para os alunos investigarem junto conosco. Os resultados foram excelentes, isto é, nós partimos das bordas para chegar à área, estabelecer a relação de cada um desses bairros. Só que isso significa dizer que Bauru não tem mais um centro, mas pode ter vários centros qualitativamente pensados para articular esses bairros que estão ao longo desse grande fundo de vale e grande pátio. Tentar colaborar aqui, sempre no meu papel de mediação do leigo, para quem está nos acompanhando, usar um pouco da extensão prática da ideia de bordas. Para quem olha o eixo ferroviário aqui,
o eixo além Comendador, inclusive agora com o Jardim Europa, com a característica específica lá de uso, mas rodeado de condomínios dos dois lados, né? O Estoril do lado de cá e os Tívolis do lado de lá, por exemplo, para a citação, é completamente distinto como borda com aqui o Pátio Ferroviário da Falcão e como o Guadalajara, que é um bairro de serviços, por exemplo. Isso mesmo. E esse pátio, ele tem que ser analisado nas suas particularidades. Não adianta querer pensar num projeto único para isso. Não. E talvez pensar bairro a bairro na sua relação seja uma grande solução para se pensar Bauru inteiro, de uma forma integral. Então, o conceito de tombamento, do ponto de vista do projeto em si, ele acaba não sendo simplista, então? Porque ele só tenta, na letra fria da lei, proteger territorialmente? É muito simples você sair e tentar tombar dessa forma. Porque você simplesmente, aqui no Brasil, engessa... Define o proibido. Define o proibido e não dá possibilidades daquilo se articular com a cidade de uma forma orgânica. Então, isso, o mundo não pensa mais assim, do ponto de vista patrimonial. Por isso que eu digo que quando eu estava na Sorbonne, eu funcionava como urbanista que reinseria áreas como essa, paisagens dentro da cidade. E essa é a grande questão que se coloca aqui. Precisa reinserir esse pátio ferroviário numa trama da cidade inteira. Me parece uma questão cultural necessária de colocar aqui, professor, até para aproveitar a rica experiência do senhor que estuda e aí está ainda na convivência, inclusive como cidadão do mundo na Europa. Falar o óbvio, você tem dezenas de cidades europeias onde o antigo, no sentido secular, inclusive, e o novo e moderno convivem tranquilamente, ao contrário, não tem obstáculo nenhum. Pois é, e aqui nós temos esse perímetro de 300 metros criando obstáculos para o outro prédio que pode estar do lado. Uma coisa não pode estar perto da outra 300 metros. Isso daí é que é estranho, porque uma cidade industrial que tem um ritmo de mudança de paisagem muito rápido para uma cidade, quando você compara com uma cidade europeia, que é secular e que muda pouco, nós não, uma cidade industrial ela nasce com essa paisagem que se renova. Então, né, dentro desse conceito, você tem que começar a estabelecer pontos onde vai ser renovado, pontos onde precisa se manter para ela permitir narrar esse processo econômico e do patrimônio em si, e outros onde você vai reconverter, efetivamente mudar de uso para que aquilo comece a ter uma outra ligação com a cidade. Por exemplo, se você me perguntasse, eu acho que você me perguntou na outra entrevista, numa das conversas que nós tivemos, o que você acha que poderia ser na estação ferroviária? Sim. E eu disse, não ousaria dizer. Por quê? Porque a partir do momento em que aquilo é decidido que seja, por exemplo, uma prefeitura, nós temos que pensar no tempo, como que aquilo vai reagir, como que as políticas vão fazer com que aquilo se sedimente como prefeitura, com outras ações. Então, não é simplesmente tomar uma decisão e achar que se resolve daquela forma. Logo, a questão do projeto, ela requer temporalidades. E cada uma dessas temporalidades, ela vai analisar aquela primeira decisão tomada. Então, se a população, e é muito bom que haja esse tipo de consulta, decide que ali vai ser uma prefeitura, tá bom. Então, agora, nós técnicos, vamos ver o impacto daquilo como prefeitura e quais a demanda daquilo para que ao longo dos anos possa, por exemplo, levar a um retorno da habitação no centro. E assim, são ações que vão se dar no tempo. Ações continuadas, pensando a cidade durável. Eu reforço essa ideia porque sempre quando pensa-se em projeto urbano, pensa-se que não, faz aquilo e está resolvido. Não está resolvido, porque precisa entender que todo esse complexo ele precisa organicamente entrar na cidade e o fato dele ser estação ferroviária ou shopping, as estratégias mudam. Duas curiosidades dessa relação experiência e de discussão do ambiente urbano aqui do nosso patrimônio industrial. Uma, se o senhor teve oportunidade de discutir, ainda que nas questões preliminares, esses conceitos com a Secretaria do Planejamento aqui em Bauru. De patrimônio, nem tanto. Nós trabalhamos só
houve uma solicitação e nós apresentamos a questão do centro, mas do patrimônio eu tive uma discussão mais no Condefat, Ok. em função do projeto que estava em A curso. segunda curiosidade é de dar experiência, ainda que num curto espaço de tempo, com o Condefat, de discutir essa relação com a experiência europeia do nosso conceito de tombamento aqui lá, porque é bastante distante daquilo que a gente consegue conversar com eles. É engraçado isso, porque eu tinha a mesma expectativa que talvez qualquer cidadão tenha quando chega lá. E por muito tempo eu fiquei mudo diante de um cenário, para mim, muito distante daquilo que eu vi fora daqui. E sem querer colocar a experiência do exterior, dizendo que é melhor ou alguma Claro. coisa assim. Mas, entretanto, queria, pouco a pouco, estabelecer uma mínima interlocução e fazendo indagações. E houve a oportunidade de nós repensarmos o projeto de amparo com a equipe técnica Da cidade de Amparo? da cidade de Amparo, com a equipe técnica do Condefat. E eu e Ana Luísa Martins, que é uma historiadora da USP que estava no Condefat, nós dois coordenamos esse trabalho. E foi muito prazeroso, porque ali foi quando eu consegui colocar algumas questões importantes que eu tinha experiência na França e que, de certa forma, foi amparado de uma forma muito tranquila pela equipe. Ajudou a quebrar um pouco desses Sim, rótulos ajudou e a paradigmas? Ajudou a quebrar. Nós fomos ovacionados ao apresentar as soluções que foram colocadas. Entretanto, houve uma descontinuidade na presidência do Condefat, que fez com que esse projeto até agora não fosse levado a cabo. Tem, neste momento, uma questão a ser discutida, inclusive rediscutida, se for o caso, via Condefat, não sei se é possível isso, do ponto de vista processual das normas internas de patrimônio, mas da extensão do nosso tombamento aqui, dos nossos entornos. A gente acabou sendo surpreendido, digo enquanto cidade, com um tombamento que não se restringiu, não sei se é o caso de correto ou não, ao pátio ferroviário em si, aqui perto da região onde estamos gravando, aqui no centro da cidade, passa Machado de Melo e tal. Mas ao entorno que vai até o pátio de triagem e longo, numa extensão gigantesca, cujo patrimônio, a gente sabe, encontra-se em estado de ruínas. Eu acho que a questão da dimensão não é o problema. O problema é porque a dimensão ela vai mostrar justamente uma paisagem cultural. Tá. É natural que ela fizesse essa abrangência. Sim. Agora, o perímetro rígido, esse sim eu acho que tem que ser rediscutido. Porque não dá para você pensar perímetro rígido quando você olha pelos bairros. Então tem que ver, nesse bairro, a capacidade de se articular daqui para lá, ela vai fazer com que eu exploda esse perímetro? Sim, então tá. Vamos explodir, vamos flexibilizar isso, porque a área clama por isso e a cidade também. A cidade vê aquilo como uma ruína, ou não vê. Muita gente não sabe a importância disso e quanto Bauru teria a ganhar com a recuperação, recuperação histórica. Bauru foi o centro da América Latina no momento que ia articular dois grandes comércios do ponto de vista econômico. E de repente a gente passa despercebido naquilo que poderia ser o ponto central de histórico de Bauru. Não é uma escala de Bauru, é uma escala intercontinental. Agora, por uma pimenta nisso, para citar Araraquara. Como o senhor bem sabe, Araraquara tomou outra direção na relação com esse patrimônio. Retirar do centro, inclusive como a definição de uso de transporte logístico, pensou na questão de mercado, né, de transporte em escala, e esse vazio urbano aí cortando foi redimensionado. Pois são algumas decisões, né? No caso aqui de Bauru, eu acho que olhar a partir dos bairros pode levar a uma rediscussão efetiva. E isso sem tirar o Condefat, trazendo o Condefat para a discussão. Porque é importante que eles venham aqui para a cidade
trabalhar conosco, com as pessoas que trabalham aqui, com isso, etc. e tal, para ver que essa grande dimensão, essa grande paisagem, ela se tangencia com bairros de forma diferente. Logo, ela tem que estabelecer uma relação projetual diferenciada. Porque ela tem que qualificar e ser qualificada a partir de um projeto de cidade contemporânea. Entendi. Então não adianta eu, por exemplo, uma coisa é quando você atravessa e pega todo aquele complexo que já está numa ruína, mas de uma qualidade enorme, e que tem muros. E que aquilo tem que ser derrubado, o muro, e aquilo tem que fazer parte da vida do bairro. Outra é a própria, aqui, quando você vira para o centro e a estação está no centro. Outra é quando você vai... Então, cada um desses pontos, ele tem uma reflexão que ela deve ser particularizada. Não dá para você trabalhar nessa grande dimensão sem ter uma pesquisa, um olhar muito particularizado dessa área com relação às suas lateralidades. O senhor acha que essa questão de reaproximação ou aproximação com os representantes do CONDEFAT, por exemplo, seria fundamental para colocar eles dentro dessa nossa realidade sim, aqui? Porque é um momento também de revisar algumas leis que estão engessadas no próprio Conselho e que agora está fazendo 50 anos, que é importante oxigenar, né? Nada como se debruçar em um objeto particularizado de uma forma específica para você revisar alguns desses parâmetros que de certa forma, são mais gerais e que quando foram pensados tinha aquela intenção e de certa forma funcionou, né? Agora tem que ser repensado. Do ponto de vista objetivo, nós temos questões de obstáculos quase intransponíveis nesse momento, criados pela própria cidade, por erro da norma ou da falta de política urbana. Por exemplo, aqui na nossa esquina, um prédio histórico, um grande hotel da cidade, de uma importância... que vai cair, do jeito que está, vai cair. Pois é. Ou vai ter que derrubar. Acaba ficando no estágio tal... A ponto de levar esse que não tipo tem de... mais, não tem muito sentido a recuperação, do ponto de vista físico. Nada como chamá-los, estou dizendo aí do CONDEFAT, para repensar aqui, com workshops, não um dia. Não é trazer para olhar. Não, é para entender a dinâmica dessa área cotidiana com as partes que ela tangencia. Talvez seja o caso de segmentar, então, esse olhar? Tem que segmentar, tem que particularizar, porque senão você vai chegar a um perímetro rígido que é o que está. Professor, tem mais alguma questão para a gente comentar aqui da questão do tombamento? Não, o que é importante é dizer que essa extensão, que às vezes assusta, ela é que dá a dimensão cultural dessa paisagem. O vazio é importante dentro de um patrimônio industrial, porque ele é um sistema territorial. Então, que essa dimensão não seja um obstáculo para se pensar a área na sua particularidade, em todos os pontos de tangência que coloca como a base da reflexão, pensa Bauru a partir de multipolaridades. Isto é, Bauru tem um centro, é uma cidade média que se expandiu muito e precisa ser pensada com esses multipolos na sua relação com essa área, que é uma das áreas principais e é o que faz com que Bauru retome essa história tão importante, atual inclusive. Por exemplo, diante desse projeto de articulação, era o caso da Prefeitura de Bauru se colocar e dizer, olha, nós éramos o centro dessa articulação, não é o caso dessa articulação que está sendo pensada um pouco mais para cima, ter um ramal vindo de Bauru para restabelecer, do ponto de vista histórico, essa importância? A gente chegou a colocar isso de forma prática no dia a dia com o deputado que foi relator, ou ainda é, na questão do Congresso Nacional na área de transportes terrestres, em específico do patrimônio ferroviário, o Milton Monte, que discutiu, que o PR, o partido dele, inclusive, está nesse ministério até pouco tempo. É importante isso. É importante isso. Essa área teve uma importância enorme dentro disso. Quando, no governo Dilma, começaram a falar disso, eu escrevi um e-mail, nunca obtive resposta, falando daqui e enviando o desenho desse projeto.
Eu nunca obtive resposta, mas é o caso da prefeitura ou de deputados, etc., mostrar isso. Isso é pensar essa paisagem na sua relação maior. Muito bom. Professor, obrigado por ter falado dessa segunda etapa conosco aqui, desta vez sobre o patrimônio industrial do Eu eixo que agradeço a ferroviário. oportunidade. Para lembrar quem está nos acompanhando em casa, a primeira parte do nosso bate-papo é sobre o conceito de reocupação, de reorganização e da presença de universitários no centro, um embrião de um projeto que foi apresentado através do professor, na coordenação de um grupo da universidade, aqui na Secretaria de Planejamento, está tramitando dentro da Prefeitura. Esse é o nosso segundo papo, é sobre patrimônio industrial. E o terceiro, que você também vai acompanhar na íntegra, na página da TV Câmara, em vídeos no YouTube, para você assistir a hora que você quiser. Vamos falar sobre área de proteção ambiental, APAS, e um pouco sobre essa relação da nossa transformação, que também está em andamento aqui no município. Até o nosso próximo bate-papo.